momento onde o nosso, portanto, o nosso aspecto de toda a luminosidade que advém para a Terra e para a continuidade vem precisamente dali. Porque antes era Shambhala, mas com a deslocação do eixo energético de Oriente para o Ocidente, a nova Shambhala será no futuro, está tudo já preparado para ficar precisamente nos Andes, na zona do Peru, onde temos Machu Picchu, aí no interior, será precisamente a nova Shambhala que governará a Terra no futuro, depois do milénio, já estabelecido. Mas antes, na fase de transição, passa precisamente por a nova Galileia, a Galileia dos gentios, que é o país dos galos. Os galos, uma raça celta que é uma sub-raça dos lusitanos. Os galos que povoaram exatamente o norte do país, portanto, o norte de Portugal e parte de Espanha, e que deu origem à Galácia, que foi chamada depois de Galícia e Galiza. E se vocês verificarem, todo o pessoal do Minho para cima tem um aspecto já diferente, um aspecto mais nórdico, diferente, portanto, normalmente com cabelos mais claros, uma pele mais clara e uns olhos mais azuis. Entretanto, isso é toda a herança céltica que se fez eclodir exatamente pela estrela, pela saída da estrela. E foi aí que eclodiu, dirigida precisamente por um grupo de sacerdotes que foram chamados os viriatos, do qual supostamente viriato, que seria um dos sacerdotes, um chefe sacerdotal, se enfrentou contra os romanos. Portugal nasceu ali, Portugal nasceu da luz. A Serra da Estrela é fonte de luz e precisamente foi da estrela que saiu do interior do mundo, do interior do planeta, dos mundos internos, saiu essa raça que a externou e deu origem precisamente aos galileus, que somos nós. A nova Galileia, a terra dos galos, que através dos Duata, o povo Duata, assim era o nome dos que saíram do interior, portanto, são exatamente, vieram do reino de Duat e são o povo, os Tuatas. Este povo Tuata saiu por dois ramos. Um externou-se aqui em Portugal, os Tuata de Gaedil, que deram origem exatamente aos galos, aos gauleses e aos galileus da Galileia, muito antes ainda de Jesus. Este povo celta, é anterior portanto,
ao histórico Jesus, a sua expressão. E claro, como Roma já dominava nessa altura, efetivamente eles tiveram conflitos com os romanos. Estamos a falar dos lusos, os lusitanos, de onde os galaélicos ou galeses, ou, portanto, gauleses, os galos, tudo isto é a mesma coisa, são os Tuata de Gaédio, que são hermanados no mesmo ramo dos Tuata de Dananda, que são seus irmãos da Irlanda. Saiu um ramo, externou pela Irlanda, outro externou aqui na península, saíram do interior, que é uma das sub-regiões agartinas de Duarte, os mundos internos. Isto é importante que vocês conheçam a origem para entenderem porque é que Portugal, de Galo, uma coisa que vocês não sabem é por que razão há o Galo de Barcelos. O Galo de Barcelos, independente das lendas e do que digam, refere-se ao povo galo. E por conseguinte, zonas onde eles dominaram mais, daí que a atual passagem à luz, seja por aqui, seja por cá, e por isso mesmo temos aqui a considerar a nova Chambala em Fátima Lis e Lis aqui nos Açores, e todos os focos de Lis como um novo foco de irradiação de deslocamento do eixo planetário. Só isso. A seguir. Sou sempre uma pessoa com muitas coisas a tratar em simultâneo. E, portanto, como eu dizia, esta paz profunda e este silêncio é onde se vai encontrar a instrução. Lis é aquele símbolo em flor, a flor de lis, que vocês, creio que todos conhecem, portanto, uma parte para cima e duas assim ao lado, enrolando um bocadinho, não é? Nas laterais. No fundo, acaba por formar como que um triângulo, não é? Como que uma imagem triangular, unindo as pétalas. E por conseguinte, lis equivale a lírio de pureza, lírio virginal, energia primordial, energia positiva da fonte primordial, mas lis também é lei. Lis quer dizer lei. Então, daí a boa lei é clude de lis, a boa lei, a lei da verdade, a lei da união, a lei da síntese. E não é por acaso que temos lis boa, ou seja, boa lis. Curiosamente, lis também significa serpente. Serpente, sabedoria. Curiosamente,
A Manusa, a senhora que dirigia os povos que saíram da cidade de Lux, onde saíram todos os lusitanos, saíram da cidade de Lux, no interior, em Duarte. Ela, quando direcionou essa saída, ela chamava-se exatamente Luzina, a mãe Luzina. A mãe Luzina, que era a diretora do povo. Curiosamente, que foi dirigido por um outro hierarca chamado Lug. Lug, que são as divindades celtas ligadas precisamente à mítica céltica. E Luzina é chamada de Melusine, em França, estando ligada também à mítica inglesa e à mítica do rei Arthur, precisamente como uma fada Melusine, e que também combatia e se transformava exatamente, a mãe Luzina transformava-se em serpente e conseguia, com o seu corpo de serpente, enfiar-se nos buracos das rochas, desaparecia diante de toda a gente. Curiosamente, serpente significa sabedoria. A mãe serpente é a mãe sabedoria. E exatamente o que encontramos aqui também é esta mítica ligada com aqui a nossa terra, a zona de Portugal e principalmente Lisboa, que quando foi descoberta pelos gregos foi chamada de Ofídia. Ofídia. E Ofídia quer dizer exatamente a terra de serpentes. Tinha realmente serpentes, muitas serpentes naquele tempo, e tinha também o símbolo da serpente, guardião da sabedoria. É isso. O silêncio de Lis, o silêncio de Lis é algo que ensina, é algo que nos faz recolher e perceber nas águas do rio as mensagens que no silêncio se fazem ver. Quando o coração lis é realmente uma flor, com a flor de lis, com um coração chamejante, um coração de luz, que é a nova lei, a nova vida, a nova eclosão, o começo para uma nova síntese. Fim, primeiro, realização da síntese do tempo que acabou, começo de um novo ciclo para alcançar uma nova síntese. Isto é Lis neste momento. Recomenda-se que quando alguém vá a Lis,
que façam uma interiorização muito grande com o local, que façam silêncio e que guardem o silêncio, mesmo juntos. Procurem não falar, procurem vibrar somente nessa frequência poderosa que é a energia de luz. É muito, muito importante que assim seja. Só assim se pode dar a comunhão das energias. Só assim se abrem todos os portais e a consciência se amplia. Luís também tem a sua taça. Todos os grandes centros têm taças. E estas taças não são exatamente uma taça cálice, como as pessoas imaginam, mas sendo isso também e não sendo isso, é outra coisa mais além. O que são grandes reservatórios, grandes cubas enormes de energia cósmica que estão ali com esse conteúdo energético e o difundem momento a momento sobre toda a vida. Lembrem-se, não há vida com dor, não há vida com sofrimento. O sofrimento e a dor são ilusões. É preciso transcender. E a transcendência é conseguir posicionar-se para lá da barreira da suposta realidade. Saibam, nada é impossível para aquele que crê. Mas atenção, a racionalidade mata a realização espiritual. Não é pelo raciocínio, não é pela reflexão que nós alcançamos a luz. Quando muito, pelo raciocínio e reflexão, nós alcançamos apenas e somente a intelectualização da luz. Mas a intelectualização da luz é muito pouco em relação àquilo que a luz é. Aquele que realiza o encontro, quando encontra, praticamente não pode dizer, não tem nada a dizer. Tudo foi dito, tudo está dito. Porque é, apenas é. E aquele que se une é, naturalmente, e não se apercebe, não tem a consciência que é, porque não sabe o que é isso do é, ou ser. Limita-se naturalmente a ser aquilo que já é, que sempre foi, sem sequer pensar, sem sequer entender o que seja querer ser. Porque quem quer ser é porque não é. E dificilmente vai conseguir ser querendo ser. Porque o querer é
uma ação de impulso, mas ao mesmo tempo trava, porque ativa determinados mecanismos ilusórios. Move graus de ansiedade, etc. Faz parte daquilo que eu já aqui falei, dos 5 cilindros do ego, em que o ser humano se viu aprisionado depois de ter desenvolvido o órgão portanto, o órgão agora não digo lá, mas eu tenho isso escrito no livro, um órgão invertido, que é aquilo que eu disse, que é uma cauda tipo de dragão que os seres humanos desenvolveram num determinado tempo aqui na Terra. Portanto, este órgão contrartiguador é contrário à Kundalini e precisamente foi o que originou a queda da humanidade nos processos do ego. E depois veio o ego e a personalidade para complicar a situação. São aspectos que nós temos que resolver e estar alertas. São aspectos importantes para não nos deixarmos cativar por todo o processo de ilusão, que é muito grande. Eu escrevi esta semana, no início da semana, escrevi uma postagem sobre as falsas, portanto, as falsas realizações ou as ilusões da espiritualidade, onde uma espiritualidade egoica e com máscaras da personalidade impera, obstacularizando o verdadeiro acesso à espiritualidade natural. Isso acontece a muito caminhante da luz que se julga já estar no grau de conquista de um nível de mestria. Mas lembrem-se de uma coisa, tal como eu também disse, não há muito tempo, ninguém, mas ninguém, tem o poder de nomear outro ou fazer outro de mestre, seja do que for. Mestre é aquele que se consegue graduar na sabedoria constante, que não é nomeado por ninguém, porque nenhum homem na Terra tem o poder de tocar e fazer alguém mestre. Apenas e somente a ampliação da consciência, a interiorização de todas as lições vão dar o conteúdo necessário para que as pessoas possam atingir a sua mestria. Mas as iniciações, todas elas são tidas, e não é por nenhum ser humano, mas sim pela grande mestra que a todos trabalha, que a todos testa e que a todos purifica, que se chama vida. Esta é a realidade. O resto, vocês não acreditem que um mestre de Reiki, por exemplo,
que seja mestre. Um mestre de Reiki tem apenas um título, que é um título honorífico, que é dado na tradição japonesa das artes marciais e de cura. E como o Reiki é uma arte de cura e semi-marcial, onde ele teve a sua origem, portanto, os mestres são mestres tradicionais, de acordo com esta escola, mas não são exatamente mestres espirituais. Não confundam um com o outro. Claro que todos nós temos uma certa espiritualidade ligada ao Reiki, e é bom que um mestre de Reiki, por ser mestre, possa ter mais prática e aproveitamento das lições que a vida lhe deu através também do exercício dessa arte do Reiki. Porém, mestre é aquele que é graduado constantemente, sem parar, é um processo que não para, pela vida, em que a consciência vai atingindo cada vez patamares mais profundos, mais constantes de sabedoria, de conhecimento. É isso. Então, é no silêncio, o silêncio, que nós aprendemos. O silêncio é o grande instrutor. O silêncio nos traz a percepção. O silêncio nos traz a verdade. O silêncio nos faz baixar e acalmar a nossa instabilidade e angústia. O silêncio traz a paz. E a paz está em Luís. O amor, o silêncio e a vida, o resgate da vida. É isto. Nada mais tenho a acrescentar sobre Luís. Muita coisa se poderia falar. Efetivamente existem grupos hierárquicos, sem dúvida, Luís tem grupos hierárquicos. E como Luís se divide em alguns outros aspectos que vão até quilómetros de distância, efetivamente, por exemplo, dos raios de Luís vai até Medjugorje, na Jugoslávia, não é? Outro vai a Lourdes, em França, etc. Portanto, já vocês estão vendo aonde vai o lixo. Por conseguinte, toda esta expansão de consciência, chamemos-lhe assim, é um ativar de unidade, de partilha, de integração, de nova oportunidade. É isso. Luís é tutelada também pela energia venusiana. E por aqui me fico com vocês. Vamos trabalhar o silêncio de Luís. Depois, no final, vou fazer uma meditaçãozinha. A gente agora vai parar a gravação e vamos voltar depois à gravação quando formos fazer uma meditaçãozinha sobre o Luís e o silêncio. Pode ser?